Amigos, tudo bem? Mais um programa sobre as reformas estruturantes do país, tributária e administrativa. E como prometido já num programa anterior, estou aqui novamente, assim, com muito prazer, agradecendo ele. Eu sei que ele está com o tempo meio curto, mas ele está dando esse prazer de estar aqui conosco. Doutor Alberto Macedo, consultor da Anafisco, mestre e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP e professor do ISPER, né? Isso é um breve currículo, né? Porque tem muito mais coisa aí que a gente não vai comentar, senão a gente vai ficar o tempo todo só falando do currículo do nosso debatedor hoje, né? Um grande amigo, Alberto Macedo. Alberto, obrigado novamente pela sua presença aqui, para a gente dar continuidade àquele bate-papo que iniciamos na outra live que fizemos, em que você colocou claramente que o projeto Simplificar Já está baseado em 4 pilares, né? Eu gravei bem isso, né? O federal, PIS e COFINS, o imposto estadual ICMS, o imposto municipal ISS e o 4º pilar, a desoneração da folha de pagamento. Então, a palavra é sua, vamos lá, ver por onde você quer começar. Bom, primeiro, reiterar o agradecimento aí pelo convite, mais um convite, fico muito honrado, Sérgio Probato, meu amigo, e a FENACOM, pelo excelente trabalho que ela propicia aí, divulgando para os seus federados essa divulgação aí de temas importantes, né? Como a gente realmente tratou no nosso último encontro, 4 modos, eu falei um pouco do ICMS e do ISS, né? Eu acho que eu poderia falar um pouquinho da PIS/COFINS, né? A PIS/COFINS, o governo federal já vem há algum tempo tentando, a Receita Federal, trazer reforma da PIS/COFINS. A gente lembra lá quando ela só tinha um regime cumulativo, né, lá para 2002, 2003, e aí veio o regime não cumulativo. A gente brinca, né, com os empresários, né, cuidado com o que você pede. Né? E aí o não cumulativo trouxe uma certa complexidade, trouxe coisas boas, mas também muitas coisas ruins, porque a PIS/COFINS, né, até a gente brinca, quase chama como tributo só, né? PIS/COFINS, PIS/COFINS. A gente sabe lá que é o somatório de alíquotas que chega agora no regime cumulativo a 3,65 e o não cumulativo a 9,25, regra geral, né? E aí, o Simplificar Já, ele atua nesse tributo, vou chamar de um tributo só, na verdade são 2, nesse tributo de forma a tentar resolver os problemas que ela causou no sistema tributário. A gente conversa muito com alguns colegas, entre eles o vereador Maciel, né, e o pessoal da Receita Federal. A PIS/COFINS tem que lembrar que o contencioso causado pela PIS/COFINS não se deve pelo PIS/COFINS cumulativa. A PIS/COFINS cumulativa é zero de contencioso, né? Zero de contencioso. O problema é PIS/COFINS não cumulativo. Porque aí eu faço até um pouco de paralelo com o ICMS. O tributo não cumulativo, de novo, aquela máxima, né, que eu falei no nosso encontro passado. Existe um trade-off entre tributo não cumulativo de alíquota alta e complexidade de apuração versus um tributo cumulativo de alíquota baixa e simplicidade de apuração. Com isso, eu não quero dizer que o melhor dos mundos é a tributação cumulativa, claro que não. Né? Agora, tem que ver para quem melhor ela se aplica. Aliás, Márcio Holland, economista, que tem criticado a PEC 45, que as promessas de crescimento econômico, que um estudo que o Bernardo Api se apoia para dizer que vai crescer 20% em 15 anos, o PIB, o que já foi, de uma certa forma, contestado por um estudo de um professor Pedro Valls, economista, livre-docente pela USP, enfim, um professor super experiente, dizendo que aquele estudo não pode prometer isso, né? Que é um estudo econômico muito inicial, né? Para não dizer outra coisa, né? Então, a gente tem que entender que na parte da tributação não cumulativa tem que aprimorar o sistema de não cumulatividade. Lembrando, em termos de economia, tem empresas que não vale a pena estar no regime não cumulativo, né? Então, empresas, por exemplo, que têm pouco a se acreditar, né? Normalmente prestadores de serviço. É por isso que o Simplificar Já ele tem esses 4 módulos, porque ele não pode ir lá só ISS, ICMS, PIS/COFINS. Aliás, a PIS/COFINS, a rigor, nem tributo do consumo né? Ele é mais próximo da renda do que do consumo, que é a receita, é base contra base, né? A receita versus a despesa, então seria uma aproximação imperfeita do imposto de renda, vamos chamar assim, né? Sobre o consumo, seria mais efetivamente a tributação das operações de bens e serviços, né? Claro que a base de cálculo acaba sendo similar
a base de cálculo da PIS/COFINS, né? Eu brinco que a PIS/COFINS é o tributo sobre o consumo que a União sempre quis ter e nunca pôde, né? Porque o ICMS e ISS, que são sobre o consumo, são estadual e municipal. A União tem o IPI, né? Mais uma certa limitação. Então, na PIS/COFINS, lembrando que a problemática da PIS/COFINS está no tributo, na parte não cumulativa, temos que atacá-la. De que forma? Ora, você tem, por exemplo, para definir o conceito de insumo. O conceito de insumo ele causou mais de 600 mil processos no CAF, né? Então, você pega lá, quando eu falei que outro encontro, que é o contencioso tributário brasileiro, não só administrativo como judicial, ele está na ordem de quase 5 trilhões de reais, 70% disso decorre de RPJ, PIS/COFINS e contribuições previdenciárias. Ou seja, imagina qual PIS/COFINS? A não cumulativa. Então, não que tenha que acabar com a não cumulativa, mas tem que aprimorá-la. Isso é fácil. Não precisa mexer na Constituição. Basta mexer nas leis ordinárias atinentes a PIS/COFINS. De novo, um papel que a União sozinha poderia fazer, com articulação com o Parlamento. Você falou uma coisa importante, interessante até para trazer também essa informação histórica, né, do PIS e COFINS, né, do não cumulativo, né? Quer dizer, o conceito de insumos é um conceito que veio lá do IPI, na verdade, da indústria, né? Então, já começou a bater de frente até com o próprio setor comercial, né? Então, o atacado que vende, tal coisa, né? O comércio que vende, né? E isso gera, evidentemente, muitas dúvidas, por isso o número enorme de ações, né? Porque o que a Receita mais faz é glosar esses abatimentos que são feitos, isso gera dúvidas e vai para a glosa, né? E nesses projetos que estão encaminhados, né? Pelo menos a PEC 45 e a 110 que a gente analisou com um pouco mais de critério, eles trazem o conceito de amplitude de base, que precisa tomar muito cuidado também com a tal da amplitude de base, porque tem coisas que estão colocando ali nessa amplitude de base que, de fato, não é tributação de consumo, né? Então, tem coisa ali, por exemplo, que é imposto de renda. Você querer tributar vamos dizer assim, algumas... Talvez seja o serviço aí é discutível, por exemplo, a questão da locação, que a briga é gigantesca com as prefeituras, mas que, vamos dizer, em geral, as prefeituras, quando entram com a ação, estão perdendo em juízo essa questão, porque tributação, na verdade, o sujeito paga um imposto de renda, ele paga sobre o ganho, né? Um ganho, é uma renda que ele tem, né? É bem claro isso, né? Sobre o patrimônio, ele já paga o imposto, né? Pertinente a isso, e sobre a locação, o aluguel, né? O aluguel ele paga um imposto de renda, ou paga carnê-leão, enfim, ou paga aquele avulso, enfim, de qualquer maneira, eles já pagam o imposto de renda. Então, como isso e outras situações que querem trazer para a tal da amplitude de base, é uma coisa que também não está clara nessas propostas e nos traz preocupação, porque isso só vai aumentar o quê? A insegurança jurídica, evidentemente, e não trazer o arrefecimento da questão jurídica, né, para essas questões, né, uma questão extremamente importante e que a gente percebe também na proposta do governo, aí já no projeto de lei que ele colocou, né, a 3887, que fala também de ampliar a base de cálculo. Então, acho que o governo gostou dessa história e incluiu na proposta dele, e a gente precisa tomar um certo cuidado, porque são situações que, evidentemente, o contribuinte vai judicializar, não vai deixar a coisa passar de forma muito clara, ele vai ter que ter uma definição mais clara onde? No judiciário. Isso é muito ruim, né? A gente tem que tentar evitar isso, né? Trazer uma coisa, quando a gente fala em simplificar em todos os momentos, inclusive a vida do contribuinte, né? Para que ele fique mais tranquilo e tenha mais segurança na aplicação dos seus negócios para poder projetar de forma mais adequada como é que ele vai crescer, enfim, o que ele está imaginando para a vida empresarial dele, né? Não, sim, Sérgio, e até pegando o gancho que você falou, a questão do governo federal tentando ampliar a base e tal, você percebe a CBS, que é o PL 3887, né, de 2000. Ora, a CBS ela vai com aquela tara de trazer o IVA para o Brasil, né, porque como se o IVA fosse a quintessência da tributação do consumo do mundo, né. Márcio Holland, de novo, economista que super renomado, professor da Escola de Economia da USP, da FGV, professor do mestre doutor, já foi secretário de Política Econômica do governo federal. Ele coloca, em uma live que eu participei junto com ele na OAB de São Paulo, ele coloca que ele até pede desculpa, como economista, de que a teoria da economia, ela, em relação à tributação, ela parou no tempo da década de 50 e 60. Os economistas
não se tem uma noção na economia, entre os economistas do mundo, se o IVA é a melhor forma de tributar no consumo. Então, você vê, não, porque tem 160 países, tá bom, algum deles é igual ao Brasil? Não é. Em termos de tamanho, o tipo de federação que é, não é, né? Não é. Então, eu vejo, às vezes, com espanto, fazer esse comparações. Não, porque o IVA é perfeito, é o IVA da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem 5 mil habitantes, é menor que o Rio de Janeiro. Como diz um amigo meu, tem mais ovelha que habitante lá. Então, assim, vai querer aplicar um modelo que aplica-se na Nova Zelândia para um país continental como o Brasil, com a complexidade da federação que tem, né? Em que os municípios, particularmente, estados também, mas os municípios particularmente, são os grandes executores de política pública para a população, ainda mais no momento de pandemia, né? Já falei isso aqui. Na periferia de São Paulo, hoje, se morre 10 vezes mais por Covid do que na não periferia, né? A população brasileira está 250 bilhões de reais mais pobre em termos de redução de consumo, né? Então, assim, o país está mais pobre, assim como o mundo inteiro, com a pandemia. Porque querer fazer uma reforma de cavalo de pau na economia, trazer um imposto importado, copia e cola, sem entender a evolução cultural da tributação no Brasil, porque aquele negócio, quando está é fato que uma canetada com um projeto de uma PEC é fácil fazer. A questão é isso, efetivamente, operacionalmente, é algo que vai trazer efetividade em termos de melhoria. Então, é esse diálogo que falta muito ainda, né? Nós aqui, eu brinco, a gente aqui toma café, almoço e janta de tributação, né? E não só na teoria, eu também sou professor, sou mestre pela USP, mas na prática também. A gente vê o que dá certo e o que dá errado, né? Então, esse diálogo ainda falta muito, né? Então, e na parte da PIS/COFINS, da não conectividade, você colocou muito bem. Clarear a definição do conceito de insumo, quanto de litígio não se reduziria, né? Eu faço um paralelo de novo com o ICMS, a tal do crédito financeiro imperfeito, né? O crédito financeiro imperfeito, os estados, vê a Lei Candir. Quantas alterações da Lei Candir já houve para dar o crédito financeiro para as empresas? A última, agora, o prazo vai para 2033. A última alteração no final do ano passado, né? Porque venceu o prazo de novo, os estados vão ter que dar um crédito financeiro que é um crédito maior do que se dá hoje. Ora, e aí tem a dificuldade financeira, né, dos estados, fiscal. Ora, então, tem que melhorar o sistema, até para poder se aplicar um crédito financeiro. E aí, no Simples Cajá, a nacionalização, voltando um pouquinho para o ICMS, a nacionalização, um sistema nacional de nota que não existe até hoje. Os estados se valem de um favor do estado do Rio Grande do Sul e do estado de São Paulo para fazer um sistema de nota que nem sequer nacional é. Isso não é profissionalização da missão tributária. Tem que lembrar que a missão tributária ela é um braço do Estado. E se ela é um braço do Estado, é de Estado, não é de governo. Que governos vêm e vão, o Estado fica, né? E se é um braço do Estado, é um braço da sociedade. A sociedade tem que lembrar que tem gente lá dentro do Estado, que é Estado, não é função essencial, para quê? Para aplicar bem o recurso público. Então, é para profissionalizar algo que nem existe. Aí não profissionaliza, e agora quer um outro tributo, que é legal, é apoteótico, né? Eu tive uma live semana passada com o senador Major Olímpio, com o Ives Gana Martins, com o Everardo Maciel e com o presidente da Sebrae, o João Diniz, né? Uma live da Abate. O senador José Olímpio relatou para a gente como é que foi a conversa. Você deve ter visto aí em foto de Instagram ou de Twitter, não sei. A conversa dele com o senador Roberto Rocha e com o deputado Aguinaldo Ribeiro. E aí, quando o senador Major Olímpio falou da dificuldade, o pessoal falou da dificuldade de aprovar a reforma e tal, e o senador Major Olímpio, e o Simples Cajá? Encaixa aqui, porque é algo que aparentemente é mais uníssono, né? Resposta dos dois parlamentares que estavam com ele. Mas aí não é reforma. Quer dizer, então, para ser reforma, tem que ser algo apoteótico, tem que mudar o tributo para ser reforma. Então, essa visão apoteótica de mídia, é esse que é o problema. Aí, depois, a gente lá embaixo, vamos dizer assim, no operacional, vai quebrar a cabeça para tentar fazer parar em pé algo que é difícil parar em pé. Então, tem que ter muito cuidado. Então, só para tentar fechar PIS/COFINS, a questão de conceitos de insumo, para deixar mais claro,
que, similarmente ao CMS, a União também pode melhor trazer definições para evitar contencioso, e a questão dos regimes especiais. Tem mais de 100 regimes especiais. Alguns deles vão morrer com o tempo, e tem que fazer regime especial não é fácil, né? Se fizer mal feito, dá problema. E aí começa a criar exceção, e a empresa não sabe se está dentro ou está fora do regime, tenta enquadrar, e a Receita discorda. Então, esses dois pontos são essenciais que o Simples já procura resolver. Só em relação a PIS e COFINS ainda, e aí fazendo alusão ao PL 3887, de novo, aquela tara de querer trazer um IVA amartelado para o Brasil. A CBS é isso. A CBS é isso, né? Aqueles que acham que o IVA é a coisa mais perfeita do mundo. E aí, jogar o não cumulativo para todo mundo, a 12%. Pelo amor de Deus, tem empresa que não tem crédito para... Imagina hoje a empresa que está no 3,65 da PIS/COFINS. É 280% de aumento de cara. Exato, está no regime simplificado, de fácil apuração, e vai ter que agora ter a complexidade de apurar um não cumulativo a 12%, não tendo crédito suficiente para abater. Isso do lado do contribuinte, da empresa, do lado do fisco. Como é que os fiscos vão fiscalizar todo esse universo de gente que estava no lucro presumido e agora está no regime complexo de não cumulatividade? Tem braço para isso? Você tem toda a razão. E o detalhe, mas um detalhezinho que eles não falam, né? Qual é o argumento deles? Não, mas veja bem, agora você vai poder acreditar de tudo. Tudo da sua operação você vai poder acreditar de tudo. Agora eles não dizem de tudo o quê, né? O que eu vou poder acreditar? O que é tudo na concepção do legislador que está ali fazendo a lei, né? Esse é um aspecto importante para a gente saber, né? Em primeiro lugar, quer dizer, isso aí, né, tem toda a diferença. E outra coisa, nenhuma lei, nem essa do governo, nessa PL que trata só das contribuições sociais, falam da empresa do Simples Nacional. Até agora eu não sei como é que vai ficar essas empresas, que representam só 98% das empresas do país. Elas estão dentro do projeto tributário ou não? A gente precisa entender, porque até agora ninguém explicou isso para a gente, né? A PEC 45, ela não mexe no Simples diretamente, mas ela mexe indiretamente. Porque quando não permite o Simples tomar crédito ou dele se tomar crédito, ora, a tendência é mitigar o Simples, né? Porque ninguém mais vai querer comprar de Simples. Vai querer fornecedor Simples, não vai ter crédito, né? Então, isso, né, mais ou menos na mesma linha vai a CBS, porque hoje, com a PIS/COFINS, você consegue lá, em que pese lá uma alíquota minorada, você consegue dar um crédito presumido, né, para quem adquire de Simples, o que acabaria na CBS. Então, o Simples é, sim, afetado, não diretamente, mas indiretamente, por conta da relação de débito e crédito com empresas que vão querer crédito. Se eu tenho algum fornecedor que me dá, se eu adquirindo dele, tenho crédito, e um fornecedor do Simples que eu não tenho crédito, ou que o crédito é menor, né, é só o que ele efetivamente paga, qual que eu vou escolher? É óbvio que é o fornecedor que dá mais crédito. E aí você mitiga de novo o universo do Simples, num país em que o Simples é Alberto Afonso, de novo, economista, um dos pais da lei de responsabilidade fiscal, alertando que o Simples é o que está ajudando a manter cair menos o emprego no país. Né? É verdade, exatamente isso. O Simples tem imperfeições? Tem imperfeições. Eu fui membro do CGSN, como gestor do Simples Nacional. Tem imperfeições, sim. Agora, tem que aprimorar e não querer, por tabela, destruir o Simples. Parece que é a intenção, né? Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque quem está no Simples fica naquela insegurança, e como é que vai ficar daqui para frente, né? Ele teve o objetivo quando foi criado, demorou-se da criação do Simples, né? Não até sair a legislação, enfim, que não era bem a que saiu, mas o que deu para sair, na verdade, né? Mas, enfim, esse tem um outro problema que isso cabe N lives conosco aqui, essa questão toda. Mas é assim que a coisa funciona no país. A gente vai ter que ir subindo degrau a degrau, devagarzinho, né? Então, mas eu acho que realmente é uma injustiça com essa empresa, né? Ela já está no mercado numa situação diferenciada. Você pegar um produtor, por exemplo, que não está no Simples, ele tem uma condição de negociação com os fornecedores dele, é outra situação. E o Simples não, uma empresa pequena, que a negociação dele já é diferenciada, ele vai pagar mais caro que o outro, né? E esse aqui gera crédito, esse aqui não gera crédito nenhum. Como é que ele vai conseguir sobreviver e crescer nesse mercado, quer dizer, de forma consistente? Ele devia ter, de fato, alguma proteção para que ele pudesse crescer, estímulo para ele mudar até de sair do Simples e caminhar por outra alternativa tributária, né? Então, acho que esse que está faltando um pouco de visão, talvez,
para que isso, de fato, aconteça dessa maneira, né? Mas perceba, Sérgio, sempre passa pela ideia de alguns cientistas de plantão, a ideia de trazer um imposto perfeito. Ou seja, sem considerar a nossa estrutura tributária e a história que ela tem. Quando você traz um IVA perfeito por querer não coletividade do custo. A gente sabe que a não coletividade não é um dogma. Segundo, por exemplo, com a ideia de alíquota única, que está por trás, obviamente, a ideia de repassar carga tributária. O setor financeiro e o setor industrial sendo beneficiados, né? Então, assim, trazer algo pasteurizado sem considerar a história da tributação brasileira, porque dá trabalho. Para corrigir o problema, dá trabalho. O trabalho é diagnosticar certo, né? Quais são os problemas? É esse. Agora, esse ataca como? Pode ser assim, pode ser assim. Não. Aí fala genericamente, que o sistema é um caos, e por genericamente ser um caos, quer enfiar a goela abaixo algo que vai trazer muitos outros caos, né? Até por ser um não cumulativo total, né? Então, assim, eu fico pensando, olha só, vamos pensar, os estados, eles não se entendem há 30 anos, né? Vou dar de 88 para cá. Há 30 anos se entendem com o ICMS, destruído o ICMS, que está aí impactando negativamente na nossa atividade empresarial, né? Você acha que vindo o IBS vai num passo demais, todo mundo agora fazer tudo correto? Porque o ICMS também é um não cumulativo. O IBS é não cumulativo igual ao ICMS. Vai vir tudo correto. E mais, com serviços no meio desse negócio. Esse serviço é complexo. Não é fácil você administrar serviços. É muito mais fácil ter fraude. A Europa, com o IVA europeu dos países lá, você vê em notícias lá a fraude de IVA que tem no sistema europeu. Não é percentual desprezível, não, né? Então, a fraude, claro, porque a empresa cria-se empresas fictícias, novamente, prestadores de serviço, que é mais fácil criar, porque serviço é mais fácil você fazer lavagem, você ser fictício, né? Emite um monte de crédito, depois a empresa some, ela já recuperou alguns créditos e sumiu com o crédito. E aí, né? Então, assim, tem que querer deixar de fazer soluções apoteóticas e meter a mão na massa e ver o que está pegando e resolvendo ponto a ponto. Isso não é apoteótico, né? Isso não é reforma, né? Tem que ter o rótulo reforma. O que vem embaixo, não, é de menos, tem que seja reforma. Então, é esse cuidado que temos que ter como sociedade e estar alerta a isso, porque senão nós lá na frente vamos pagar o pato de novo, né? Como sociedade. Você tem toda a razão. Essa é a nossa preocupação, né? Na verdade, acho que a população é favorável a uma reforma tributária, não tenha dúvida, né? Mas uma coisa que seja coerente, que tenha começo, meio e fim, que não tenha pegadinhas no meio do caminho, tenha grandes inovações que vão trazer algum desajuste judicial, né? Da própria legislação. Enfim, você tem que ter um critério e isso eu acho que esse projeto de vocês, de fato, ele traz... abraça tudo isso porque ele está embasado no que já existe aí, né? Na verdade, a gente sabe dos defeitos do ISS, dos defeitos do ICMS, dos defeitos de PIS e COFINS que são corrigíveis, né? Você tem condição de fazer um ajuste, né, nesses tributos todos, né? E fazer porque até a fiscalização, como já está teoricamente tudo aparelhado já, você pode melhorar o critério de fiscalização para tornar isso com um trabalho mais apropriado de compliance, melhor, enfim, toda essa questão da segurança e da garantia de que, de fato, tudo está sendo recolhido e com tempo mais hábil, quer dizer, a digitalização hoje, a informática hoje contribui para tudo isso, facilita, inclusive, o trabalho da própria fiscalização, né? Quer dizer, eu acho que existe todo um critério que o Brasil tem e a gente não valoriza, isso é engraçado. Nossa, que eu digo... Não consigo entender. O Brasil é um país que tem a melhor fiscalização do mundo, em termos de controle do tamanho do país, um país continente como o Brasil, né? Esse é um país maravilhoso, enorme. O Brasil é maravilhoso e nós não valorizamos isso, quer dizer, é uma coisa absurda. A gente tem que valorizar o que a gente tem de bom. E nesse particular, eu acho que na fiscalização, os controles que o Brasil já estipulou em todas as esferas, municipais, Estado e federal, são muito boas. São muito boas, como você bem colocou, tem um pouco de vaidade, então vamos fazer um alinhamento para fazer a coisa, né? Não tem autor, né? Vamos botar uma lei, ó, não tem mais autoria de ninguém aqui. Importante é criar uma coisa positiva para o país. Então, a gente cria um negócio positivo, vamos em frente, né? Que aí acaba com essa história de todo mundo querer aparecer, né? E que é isso que atrapalha, infelizmente, muitas das coisas, né? Mas, Alberto,
Além desses 3 pilares, se falou também da folha de pagamento. O que se me diz da folha? Conta para mim. Perfeito. Só para não deixar em branco que na CPP, perdão, na reforma da PIS/COFINS ou CBS, a gente propõe uma alíquota para o regime cumulativo de 4%, em vez de 12% não cumulativo. Opcional para alguns tipos de atividades, normalmente aquelas que já estavam no cumulativo 3,65 da PIS/COFINS, né? Por que 4%? Porque é o 3,65 calculado por fora. Porque o 3,65 hoje ele é por dentro. Calculado por fora e considerado também o fato que ele não vai incidir mais sobre nenhuma base tributária, perdão, sobre nenhum tributo, né? E aí dá algo em torno de 4%. Esse é o ponto principal na parte da reforma da PIS/COFINS ou CBS na proposta de simplificar já. Na parte de folha, Sérgio, você trouxe muito bem. Bom, na folha a gente tem um grande problema. Então, lembra que eu falei das empresas prestadores de serviços que tem pouco crédito, né? Mas tem muita mão de obra, muito custo de mão de obra, né? Porque os encargos sobre a folha são pesados, né? Então, nos parece, até coadunando com a situação atual, em que as empresas prestadoras de serviços são aquelas que mais têm ali o potencial de ajudar o Brasil numa recuperação um pouco mais rápida na economia, porque elas empregam muito. Temos que lembrar que o que gera crescimento econômico é emprego, é demanda, né? Então, se a pessoa emprega, se há mais empregados, há mais salários, consequentemente, há mais consumo, e se há mais consumo, a roda da economia gira, né? Então, é importante ter isso em mente. E tendo isso em mente, a ABAT, que é a Associação Brasileira de Advocacia Tributária, cuja presidência do meu amigo Haller Renardes, muito contribuiu com o Simplificar Já, a ABAT, após Simplificar Já, contribuiu para trazer um sistema de desoneração parcial da folha, né? A gente dialogou no alinhamento de texto e tudo mais, de forma a empresa que tem maior número de empregados e maior massa salarial, essa empresa tem uma alíquota da CPP, uma contribuição patronal previdenciária menor, né? Então, é a forma de contribuir. Primeiro, considerar que o consumo, tudo bem, tributo sobre consumo, IPI, ICMS, ICS, mas tem outros custos além do tributo sobre consumo. Tem encargo da folha. Então, como as empresas prestadoras de serviços normalmente são as que mais empregam, é importante levar em consideração esse custo de forma a trabalhar melhor esse custo sobre um critério. Qual critério? Quem emprega mais, paga menos CPP. Então, nessa linha, é uma pequena mexida no artigo 195 da Constituição, para acabar ali com alguns ruídos em relação a conceito de rendimento, de remuneração e tal, né? E lá deixar um pouco mais redondo para poder, na lei ordinária, aí é uma emenda ao um PL, é uma emenda ao PL 3887, né? Enfim, um PL de lei ordinária, né? Na forma de prever uma tabela, basicamente com uma alíquota máxima de 15%, uma mediana de 13%, uma mínima de 11% para esses dois critérios, número de empregados e massa salarial. Então, seria quem tem a média de salário mínimo de salário da empresa entre 1 e 3 salários mínimos, teria uma alíquota de CPP de 15%, né? Quem tem entre 3 e 7, de 13%, e que tem acima de 7 salários mínimos, de média, 11%. Aí sai para uma outra tabela em relação ao número de empregados. Quem tem a empresa que tiver até 500 empregados, uma alíquota de CPP de 15%. Quem tiver entre 501 e 3 mil empregados, uma alíquota de 13%. E quem tiver acima de 3 mil empregados, uma alíquota de CPP de 11%. Aí você combina essas duas alíquotas, né? Uma média das duas, e você vai ter a alíquota de CPP final da empresa, considerando, de novo, quem emprega mais e quem tem maior massa salarial paga menos. Então, essa proposta simplificar já no tocante à desoneração parcial da folha. Pergunta, Alberto, quem vai pagar a conta? Que vai ter desoneração. O governo não pode perder arrecadação. Sim. Então, a gente tem alguns estudos feitos, né? E de setores de economia, aqueles que empregam mais e que empregam menos, né? Então, entre eles, empresas da nova economia digital, como marketplace. O que são marketplace? Marketplace nada mais são que empresas que se valem de plataforma digital e com as quais aproximam empresas que querem vender bens e serviços de pessoas que querem comprar bens e serviços. Exemplo clássico, Uber. Uber é um marketplace, né?
Uber com a sua mais centena de milhares de motoristas que não são seus empregados, mas que vão onerar a Seguridade no futuro. Nada mais justo que o Uber contribuir com uma CPRB, que é a contribuição patronal sobre a receita bruta, de forma a isso ajudar no funding da Seguridade Social. Então, você começa a ter uma transição entre a atual contribuição patronal previdenciária, que é sobre folha, né? CPP, que é sobre folha, CPRB, que é sobre faturamento. É isso. Exato. Então, você vai transição um pouco disso. Por quê? Porque você tem que considerar que a economia digital, cada vez mais empresas com grande faturamento não precisam empregar quase ninguém, né? Sem contar a privatização, terceirização e tal. Então, o modelo de negócio não é um modelo de ter muitos empregados, por conta da tecnologia. Então, tem que a base de receita tem que entrar um pouco, obviamente, com algum critério. O critério é quem emprega menos paga mais, né? Resumindo, e quem tem menor massa salarial também paga mais. É por aí. Olha, eu gostei muito dessa proposta. Aliás, eu tinha pensado numa proposta dessa, chegar a construir um texto, já faz 1 ano e meio lá para trás, nessa linha de quem emprega mais, paga menos. Eu não tinha pensado no valor do salário, na base salarial, né, que também é outro componente importante. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de trazer também uma reflexão para vocês pensarem, né? Até você, Alberto, está bem envolvido na construção das propostas aí, e conhece bem o tema, né? A questão da base de cálculo para se tributar, por exemplo, toda a tributação de insumos, né? Deixa eu falar em base ampliada e tudo mais. Por que não saímos do conceito de insumos e entramos no conceito de custeio, de custo efetivo? Acho que custo efetivo é uma coisa importante, né? Que engloba uma série de situações, inclusive a parte de folha de pagamento, porque qual é o maior custo, por exemplo, das empresas de serviço? O gasto com as pessoas, né? Você investe muito nas pessoas, em treinamento, enfim, você tem toda uma tabela de custeio que eleva o custo desse tipo de atividade, por exemplo, né? Mas esse custo serve para tudo, né? Para qualquer tipo de atividade, e é mais justo, né? É mais justo, na minha opinião, porque você realmente está carregando essas pessoas para o cálculo do custeio. E você complementa bem com o que você com a sua fala, põe aqueles que estão extremamente automatizados, que diminuem o número de funcionários, é mais máquina hoje se conversando. Como é que fica essa situação? Entra esse conceito do CPRB, que é um perfeito conceito, acho que um conceito maravilhoso, que é aplicado hoje já para somente 17 setores da economia que podem realmente aí fazer a desoneração da folha em função do conceito, que foi um bom conceito, que você pode trazer isso dentro de vamos dizer, de uma realidade maior para todo o país, né? Então, eu acho que a colocação de vocês é brilhante, eu não tenho dúvida nenhuma que de todos os projetos ali apresentados, o de vocês é que tem essa lógica, né, mais próxima, eu acho, que do empresariado, né? Você mesmo relatou a reunião com pessoas que eu admiro muito, o Everardo Maciel, o Ives Grando, um grande irmão, né? Foi um grande irmão do meu pai, conheço ele há muitos anos, né? E num debate primoroso. Uma pena que eu perdi, eu vi o debate, mas não pude ver, eu estava com compromisso na mesma hora, não tive tempo de ver ainda, mas deve estar lá guardado em algum YouTube lá para mim poder assistir. Mas, enfim, a discussão a gente percebe que caminha para esses pensadores que estão mais, vamos dizer assim, voltados a essa questão da realidade que temos, né? E de onde podemos chegar, sem muito ajuste na situação econômica do país, na situação das empresas brasileiras, né? Com essas coisas de criar aí fundos de compensação que vão durar 50 anos, outros não sei quanto tempo, transição de mais não sei quanto período, quer dizer, tudo isso que realmente nos deixa meio apavorados. E investidores que estão muito ligados no Brasil falam, poxa, eu não vou para, enquanto eu estiver saindo, não vou para o país lá, não vou botar meu dinheirinho bom lá, porque meu arredio, apesar de todo mundo ficar de olho no Brasil. Esse é outro aspecto importante a gente ressaltar, né? O Brasil é um país que tem potencial maravilhoso e todo mundo sabe disso. Se a gente trabalhar com esse certo equilíbrio aí, vai chover dinheiro aqui, não tenho dúvida que vai vir muita gente querendo botar dinheiro aqui, investir, fazer empresas, enfim, tentar ajudar isso aqui a crescer, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Alberto, nosso tempo está chegando ao final. Eu fico assim chateado porque, volto a falar, esse nosso bate-papo é muito gostoso, passa muito rápido, a gente nem percebe. É muito bom, é bom conversar com quem entende da matéria, né? Então, acho que a gente está fazendo. Agora, antes de você dar a palavra final, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você está enxergando
dentro da construção política do país, né? Desse novo Congresso Nacional que vem por aí, né? Um novo presidente na Câmara, novo presidente no Senado, enfim, essa conjuntura toda. Como é que você está imaginando a construção de um projeto mais efetivo e melhor, vamos dizer assim, para todos nós, e o diálogo, né, aberto com todos os parlamentares que lá estão, para poder andar de forma adequada os nossos projetos, especialmente o teu, que está realmente ele é muito bom, apensado na PEC 110, e que a gente vai apostar muito nele e tentar ajudá-lo a divulgar e a ver se, de fato, ele cresce aí, né, dentro da sociedade. Né? Então, como é que você está imaginando isso? Como é que você está enxergando isso? Bom, muito bem colocado, Sérgio. O diálogo é o parlamento. O parlamento é o espaço, é o foro adequado para a gente efetivar. A gente pode aqui fazer duas imagens e tal, mas tem que efetivar e conseguir esse espaço no parlamento, né? Nos parece ainda que na Câmara dos Deputados o entendimento está meio turvo ainda, né? Então, acho que, aliás, contamos com a FENACOM para poder também canalizar, entrar cada vez mais. A gente tem conversado com vários deputados, né? Liderança e tal, mas a urgência de outros temas também, até a Covid, não permite a gente entrar muito profundo, né? Então, a gente está ali trabalhando para conversar com os parlamentares para trazer as questões. Em relação à força política, é óbvio que o São Cajá ele tem ali entre os principais defensores os municípios e as empresas do setor de serviços. O Diago também não está satisfeito com a PEC 45, 10, então, assim, estamos dialogando com o negócio. Agora, os municípios, e aí, até rechaçar alguns dizeres, inclusive o deputado Aguinaldo Ribeiro já falou isso para mim, não, porque o Simples Cajá é a proposta de grandes municípios. Negativo. O Cajá é a proposta de todos os municípios da cidade. Faço, reconhecendo a qualidade da proposta, né? Então, é uma proposta que, em relação a municípios, todos os municípios ganham. Por quê? Porque o ISS, que é o imposto do futuro, né, que mais cresce. Aliás, teve uma matéria de Sérgio Gobetti, economista, apoiador da PEC 45, dizendo que, contestando que o ISS não era imposto que mais crescia. Eu falei, será que meus cálculos estão errados, né? E aí, o economista, a turma do Kleber Castro, outro economista, analisaram todos os dados e contestaram. Falaram, desculpa, mas o ISS é sim que mais cresce. Aliás, eu falo isso há mais de 100 webinars, quer dizer, o ISS cresceu, o crescimento real ao longo de 2005 a 2018, 136%. Né? E o crescimento do ISS de 2018 para 2019 foi de 7,5%. Né? Então, assim, o imposto cresce mais. Agora, os municípios, entendendo isso, ora, como é que eles vão admitir perder o ISS em vez de repasse? Né? Não é possível, não é possível. E imposto que é um imposto bem administrado, gera pouco ruído e com o Simples Cajá melhora mais ainda. Né? Então, falando de força política, os municípios, obviamente, têm a sua voz, né? Lembrando que os parlamentares da Câmara de Deputados, a base são os municípios, né? E mesmo municípios menores ganham com o Simples Cajá porque ele é jogado mais para o destino. Então, que esse arco de aliança ele ser cada vez mais consistente, né? A FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, apoia formalmente o Simples Cajá. Os prefeitos de reunião final desse ano, de outubro, apoiaram, né? Novamente, porque já tinham feito em março desse ano. Então, trabalhar essa força política e também com setores que entendem que o Simples Cajá é a melhor proposta, que nos ajudem a cada vez mais criar canais com os deputados, de forma a gente, lideranças e tal, para a gente conseguir cada vez mais mostrar que o crescimento, a simplificação não vem com o IBS. Ela vem com resolver cada um dos tributos. É uma falácia dizer que simplifica a tributação, reduzir o número de tributos. É uma falácia, porque tem uma federação. Se quer reduzir, reduza todos os federais. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, os federais lá, que tem vários realmente federais, né? Contribuição que não acaba mais, né? Então, vai simplificar lá. Agora, quando você quer reduzir ente federativo diverso, aí traz efeito colateral perverso para os entes que prestam serviços públicos e para a sociedade, que acaba sendo atingida por isso, né? Então, acho que essa força política é um pouco disso que eu falei, e estamos trabalhando para cada vez mais avançar
nesse diálogo, e parlamentares como o magistrado do Major Olímpio, e outros parlamentares, Nelsinho Trade, e outros parlamentares têm cada vez mais ajudado a gente também nesse processo, que começou pelo Senado, mas que a gente espera cada vez mais ganhe mais espaço na Câmara. Olha, Alberto, foi uma conversa muito prazerosa, gostei bastante. Pena que já estouramos nosso limite de horário, mas eu tenho certeza que a gente, no ano que vem, né, esse é o último programa desse ano que nós estamos gravando, você está me dando o prazer de fazer o último programa com você, mas a gente vai voltar a tocar nesse tema, porque, na verdade, são os dois grandes temas, na minha opinião, importantes que a gente tem que tocar no que vem, que é a reforma administrativa e a reforma tributária, né? Todo o critério que ela exige, porque a gente tem que ter respeito ao país, respeito ao cidadão, às instituições, respeito às empresas, né? E a quem aposta no país, a quem investe aqui também, que acredita, ele não pode tomar, de repente, uma mudança de rumo sem querer, né? Com todo o planejamento que ele fez para botar a sua vida aqui, os seus negócios aqui também. Então, também tem que pensar com este critério, né? Então, te agradeço mais uma vez a participação, Alberto. Passo para você as palavras finais de consideração. E, infelizmente, meus amigos, o programa está acabando. Vamos lá, Alberto. Só uma rápida informação final. O Simplifica já acabou de ganhar um apoio formal do G20+, que é um conjunto de 20 associações nacionais do setor de hotelaria e de turismo, que responde por mais de 8% do PIB nacional, né? Apoia Simplificar já agora, né? Vai sair release em breve aí. Então, mais um grupo apoiando, o grupo só cresce, né, de apoiadores, entendendo essa proposta mais equilibrada. Contamos com a FENACOM aí no que for possível para esse apoio também, e vamos em frente. Em 2021 teremos aí grandes batalhas, mas é aquilo, Sérgio, a gente acreditar no país e no que é melhor para o país, né? Eu estou no serviço público há 35 anos, eu entrei na Marinha, muito novinho, fiz 13 anos de Marinha e tenho 22 anos de prefeitura. Então, a gente está ali, não tem vaidade nenhuma. A gente entender, tentar entregar o que é melhor, que a gente sabe, a gente tem um pouco de experiência, né? Um pouquinho. Sabe, Alguma. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição sempre, Sérgio. Muito obrigado e boas festas para você, para sua família e para toda a família FENACOM aí. Boas festas, bom ano novo. Tenhamos 2021 melhor que 2020. Muito obrigado, gente. Obrigado, Alberto. De novo, então, agradeço dizer que estamos apoiando sim o teu projeto. A gente acredita mais no seu projeto. Estamos juntos aí para 2021, assumir essa bandeira junto com vocês aí em defesa de um projeto mais coerente com a realidade do país, ok? Então, novamente, obrigado. Também um bom Natal, boas festas, um Santo Natal para você e sua família, para todos vocês que nos assistem também, e que a gente tenha aí um 2021 mais tranquilo, se Deus quiser, aí, com essas imunizações que estão vindo, e a gente vai ficar um pouquinho mais sossegado, ok? Um abraço a todos aí, boa tarde.